Imagine perder tudo, não por um erro, não por um golpe, mas por escolha própria. Agora, imagine viver em um mundo onde ninguém sabe quem você realmente é, onde seus títulos, seu dinheiro, seu sobrenome não significam absolutamente nada. Foi exatamente isso que ele fez. Um milionário cansado de ser julgado pelo que tinha e não pelo que era, decide desaparecer. Ele troca o luxo pela simplicidade, o conforto pela incerteza e se joga em uma vida completamente diferente. Mas o que era para ser apenas um experimento se transforma em algo inesperado, porque no meio dessa nova realidade ele encontra alguém que o vê além da aparência. Uma mulher que não liga para sua conta bancária, que não quer nada além do que ele realmente é. E é aí que tudo muda. O problema, ele mentiu. O tempo todo. Agora ele pode perder a única coisa que dinheiro nenhum pode comprar. Será que a verdade o libertará ou o destruirá? O tilintar dos copos de cristal ecoava pelo salão, misturado ao burburinho de conversas superficiais. Roupas caras, sorrisos ensaiados, gestos calculados. Era sempre assim. Ele observava tudo de seu canto, segurando uma taça de vinho que nem sequer queria beber. Para todos, ele era apenas mais um milionário cercado de luxo. Mas, dentro dele, uma inquietação crescia. Você já viu alguém sem dinheiro ser tratado com respeito? Perguntou um dos homens próximos a ele, rindo enquanto mexia no relógio de ouro. Não existe. Dinheiro é poder. Ele franziu o senho. E se alguém sem dinheiro fosse melhor que qualquer um de nós? A roda de homens riu. Isso não existe, rebateu outro. Sem dinheiro, ninguém é nada. Ele apertou o copo entre os dedos. Aquela conversa só reforçava o que já suspeitava. Ninguém ali via além do saldo bancário. Amizades, interesses, amores, negócios. E se não fosse rico, como seria tratado? A dúvida martelava sua mente. Naquela noite tomou uma decisão. Ele desapareceria, se despiria do luxo, das regalias, do sobrenome. Viveria como um homem comum, longe dos privilégios que sempre conheceu. Na manhã seguinte, pegou uma mala pequena, algumas roupas simples e saiu sem avisar ninguém. Seu destino? Um bairro onde ninguém soubesse seu nome. O primeiro impacto veio rápido. Na rua, as pessoas desviavam o olhar. Algumas até evitavam cruzar seu caminho. Sem terno bem cortado ou carro importado, parecia invisível. Tentou conseguir um emprego. Entrou em uma loja modesta. Estamos contratando? Perguntou ao gerente. O homem analisou suas roupas simples, sem reconhecer o homem que costumava aparecer em capas de revistas. Não estamos contratando. Ele apontou para a placa na porta. Vagas abertas. Acho que não entendeu, disse o gerente impaciente. Não estamos contratando você. A rejeição foi um choque. Ele sempre acreditou que competência bastava. Agora via que aparência e status valiam mais do que qualquer currículo. Quando finalmente conseguiu um emprego em uma lanchonete pequena, sentiu algo diferente. Pela primeira vez, não era um milionário, era apenas um homem comum. E talvez fosse exatamente isso que precisava. A rotina na lanchonete era exaustiva. Ele acordava cedo, limpava mesas, lavava pratos e atendia clientes impacientes. As mãos, que antes só assinavam contratos milionários, agora carregavam bandejas e esfregavam o chão. Cada músculo doía no final do dia. No começo, achava que não aguentaria. Mas algo dentro dele mudava. Pela primeira vez, sentia-se parte do mundo real. No terceiro dia de trabalho, tentou puxar conversa com um dos colegas. Como você aguenta esse ritmo todo dia? O homem riu, enxugando um copo. Não tenho escolha. As contas não esperam. Essa era a diferença. Para ele, aquilo era um experimento. Para os outros, era a vida. Um cliente impaciente estalou os dedos. Ei, você, quero meu café agora. Ele respirou fundo, segurando a irritação. Antes, um simples telefonema faria um garçom ser demitido.
Agora ele era aquele garçom. Serviu o café, mas o homem torceu o nariz. Está frio. Traz outro. Ele pegou a xícara, mas o cliente segurou seu braço. Rápido, não tenho o dia todo. Antes que reagisse, uma voz surgiu atrás dele. Ele já está indo. Você não precisa ser rude. Virou-se e encontrou uma mulher de avental, encarando o cliente com um olhar firme. O homem resmungou, mas não disse mais nada. Quando o cliente saiu, ele se virou para a mulher. Você sempre defende estranhos? Ela deu de ombros. Só não gosto de gente que se acha melhor que os outros. Ele sorriu. Você deve viver irritada, então. Ela riu, estendendo a mão. Elisa. Ele apertou sua mão, sentindo algo diferente. Prazer. Não sabia ainda, mas aquele momento mudaria tudo. Os dias passaram e ele começou a notar algo curioso. Elisa tratava todos com respeito, independentemente de quem fossem. Não era bajuladora com clientes ricos, nem impaciente com os que pareciam ter pouco. Isso o intrigava. Uma tarde, enquanto limpava uma mesa ao lado dela, resolveu perguntar: Você sempre trata todo mundo assim? Ela parou, franzindo a testa. Assim como? Como se fossem iguais, sem se importar se são ricos ou pobres. Elisa riu. E deveria me importar? Ele deu de ombros. A maioria das pessoas se importa. A maioria das pessoas está errada. Ela pegou uma bandeja e se afastou. Ele ficou parado, digerindo aquelas palavras. Cresceu ouvindo que dinheiro definia o valor de um homem. Mas e se não fosse verdade? Mais tarde, um homem bem vestido entrou na lanchonete. Ele o reconheceu de jantares e eventos luxuosos. O cliente fez um pedido simples, mas ao ser servido, franziu o nariz. Isso está horrível. Traga outra coisa. Ele segurou a xícara, mantendo a calma. O café está do jeito que sempre fazemos, senhor. O homem bufou. Você não sabe com quem está falando, não é? Ele se segurou para não rir. Se aquele homem soubesse, antes que dissesse algo, Elisa interveio. Se não está satisfeito, posso preparar outro. O cliente estreitou os olhos. Você tem sorte que é bonita. Caso contrário, nem estaria aqui. O sangue dele ferveu. Estava prestes a falar, quando Elisa o segurou pelo braço, apertando levemente. Não vale a pena, murmurou. Ele respirou fundo, controlando a raiva. Quando o cliente saiu, virou-se para ela. Você sempre engole sapo assim? Não, mas às vezes brigar não muda nada. Ele percebeu que Elisa via o mundo de um jeito diferente, e ele queria entender esse jeito. A relação entre eles crescia de forma natural. O trabalho na lanchonete já não parecia tão pesado quando estavam juntos. As conversas fluíam, e ele percebia algo diferente em Elisa. Ela não se lamentava pela vida difícil, nem parecia invejar os clientes ricos que atendia. Isso o fascinava. Uma noite, depois do expediente, os dois saíram juntos, caminhando sem rumo. Você sempre foi assim? Ele perguntou. Ela ergueu uma sobrancelha. Assim como? Forte, sem ressentimentos contra o mundo. Ela sorriu de lado. Eu costumava me perguntar por que algumas pessoas tinham tudo e outras nada. Mas um dia percebi que se eu passasse a vida reclamando, nada mudaria. Então fiz o que podia. Segui em frente. Ele ficou em silêncio por um momento. E se pudesse ter tudo? Elisa riu. O que significa ter tudo? Casas enormes, carros de luxo, relógios caros? Ele sentiu um frio no estômago. Ela falava de coisas que ele sempre teve, mas pela primeira vez questionava o valor delas. Ter tudo significa viver em paz. Ela continuou. E eu vivo. Aquilo o desconcertou. Como alguém com tão pouco poderia se sentir completo? Dias depois, algo inesperado aconteceu. Elisa entrou na lanchonete aflita. Perdi minha casa. O dono aumentou o aluguel, não posso pagar. Ele sentiu um impulso de ajudar, mas conteve-se. Se revelasse quem realmente era, ela aceitaria sua ajuda? O que vai fazer? Ele perguntou. Achar outro lugar. Trabalhar mais. Você não parece desesperada.
Ela deu de ombros. Aprendi a confiar que, de um jeito ou de outro, as coisas se ajeitam. Ele nunca tinha conhecido alguém assim. No mundo dele, problemas eram resolvidos com dinheiro. Mas Elisa enfrentava as dificuldades com uma fé que ele não entendia. No fim do expediente, ele a encontrou sentada do lado de fora, observando o céu. "Você tem para onde ir hoje?" Ela sorriu. "Ainda não, mas não é a primeira vez que passo por isso. Vou encontrar um jeito." Ele a encarou, admirado. "Você realmente acredita nisso, né?" "Não é questão de acreditar. É a única escolha que tenho." E pela primeira vez, ele quis ser mais como ela. Os dias passaram e ele começou a perceber o impacto que Elisa tinha em sua visão de mundo. Antes, enxergava dinheiro como a solução para tudo. Agora, via algo diferente. A resiliência dela, a capacidade de continuar, apesar das dificuldades. Uma noite, depois do expediente, os dois estavam sentados nos fundos da lanchonete, compartilhando um café frio. "Você já teve dinheiro?" Ela perguntou de repente. Ele franziu a testa, pegando-a de surpresa. "Por que essa pergunta?" "Porque você não parece alguém que cresceu sem nada." Ele desviou o olhar, sentindo um aperto no peito. "Digamos que eu já vi os dois lados da moeda." Ela bebeu um gole do café, observando-o com curiosidade. "E qual deles você prefere?" Ele não respondeu de imediato. Antes, teria dito que a riqueza era tudo. Mas agora, as certezas que carregava estavam se desmanchando. "Acho que ainda estou tentando descobrir." Elisa sorriu de lado. "Isso significa que já sabe a resposta, só não quer admitir." Aquela conversa mexeu com ele. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável. Não como alguém acima dos outros, mas como um homem comum, lidando com dúvidas que nunca havia considerado. No dia seguinte, viu Elisa olhando um panfleto de um curso técnico. "Pensando em estudar?" "Sim, mas não posso pagar agora." Ele sentiu o impulso de ajudá-la. Um único cheque resolveria o problema. Mas se fizesse isso, como ela reagiria? "Qual curso?" "Administração. Quero abrir meu próprio negócio um dia." Ele sorriu. Elisa tinha ambição, mas não pelo dinheiro, pelo desejo de construir algo próprio. "Você vai conseguir." "Espero que sim." Naquela noite, ao deitar na cama pequena do quarto alugado, ele percebeu que Elisa estava transformando sua visão de mundo. Não era o dinheiro que fazia alguém ser forte. Era a coragem de continuar, mesmo quando tudo parecia contra você. E ele não sabia se teria essa mesma coragem se estivesse no lugar dela. A dúvida começou a corroer seus pensamentos. A cada dia, sentia-se mais próximo de Elisa, mas a mentira que carregava crescia como um peso impossível de ignorar. Naquela noite, enquanto fechavam a lanchonete juntos, ele finalmente perguntou: "O que você faria se descobrisse que alguém mentiu para você?" Elisa franziu a testa, surpresa com a pergunta repentina. "Depende. Ele mentiu para enganar ou para entender melhor o mundo?" Ele prendeu a respiração. Ela não sabia, mas descrevera exatamente sua situação. "E se fosse alguém que não queria te machucar, mas acabou escondendo algo importante?" Elisa cruzou os braços, pensativa. "Eu acho que todo mundo tem seus motivos. Mas, no fim, a verdade sempre aparece." Ele desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. No dia seguinte tentou se afastar um pouco, mas era impossível. Quando estava ao lado dela, sentia-se diferente. Pela primeira vez na vida, alguém o via além da fortuna, além do status. E ele sabia que, no momento em que a verdade viesse à tona, tudo poderia mudar. A tensão crescia dentro dele. Enquanto servia um cliente, deixou cair um copo no chão. O barulho fez todos olharem. Elisa se aproximou. "Você está bem?" Ele suspirou, recolhendo os cacos de vidro. "Só distraído." "Você não é o mesmo de antes. Algo te preocupa." Ele quis dizer. Quis contar que não era apenas um funcionário qualquer. Que o dinheiro que ela tanto batalhava para conseguir, para ele, nunca foi um problema. Mas como?
Como explicar sem parecer que a enganou? Só estou cansado, mentiu. Ela o observou por alguns segundos antes de suspirar. Quando quiser falar sobre isso, eu escuto. A culpa apertou seu peito. Elisa confiava nele. E ele sabia que essa confiança estava com os dias contados. Naquela noite, enquanto olhava seu reflexo no espelho, fez a pergunta que mais temia. Se Elisa soubesse a verdade, ainda olharia para ele da mesma forma. E no fundo, ele já sabia a resposta. O peso da verdade tornava-se insustentável. Ele queria contar tudo, mas o medo da reação de Elisa o paralisava. Cada conversa parecia um teste, cada olhar, uma pergunta silenciosa. Naquela tarde, enquanto limpavam as mesas após o expediente, Elisa o encarou de repente. Você está estranho há dias. Ele forçou um sorriso. Só estou cansado. Ela balançou a cabeça. Não, é mais do que isso. Você está escondendo algo. Antes que pudesse responder, um carro de luxo estacionou do outro lado da rua. Era um modelo exclusivo que poucas pessoas no país possuíam, e para o azar dele, Elisa viu. Olha aquele carro, murmurou, mas ao observar melhor, seus olhos se estreitaram. Espere, aquele cara que saiu do banco, ele estava te esperando? O coração dele disparou. Ele olhou para o homem de terno que saiu do veículo e percebeu tarde demais. Era um dos diretores de sua empresa. Elisa notou a forma como o homem olhava para ele, a expectativa em seu rosto. E então, o silêncio se quebrou. Quem é você? A voz dela veio fria, desconfiada. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas. Você não é só um funcionário daqui, né? Ele respirou fundo, sabendo que não havia mais saída. Elisa, eu... Mas ela já estava dando passos para trás. Quanto tempo você mentiu para mim? Não foi uma mentira. Eu só queria entender o que era viver sem o dinheiro. Ela riu sem humor. Entender? Isso era um experimento para você? Ele sentiu um aperto no peito. Não. No começo, talvez. Mas então eu conheci você. E tudo mudou. Ela o olhou como se não o reconhecesse mais. Eu não sei quem você é. E acho que nunca soube. Então, sem olhar para trás, Elisa saiu. E pela primeira vez na vida, ele percebeu que dinheiro nenhum podia consertar aquilo. O vazio que Elisa deixou era maior do que ele podia suportar. Por dias, tentou se convencer de que daria tempo a ela, mas no fundo sabia que algo havia se quebrado. Ela não apareceu mais na lanchonete. Ele esperou a cada turno, a cada cliente atendido, mas Elisa não voltou. A necessidade de encontrá-la o consumia. Depois do expediente, foi até o antigo prédio onde ela morava, mas soube pela vizinha que ela havia saído às pressas e não deixou endereço. Ele andou sem rumo pelas ruas, sentindo um peso que nunca havia carregado antes. Sempre teve tudo o que queria, menos isso. Na manhã seguinte tentou contato. Ligou para o número dela, mas caiu direto na caixa postal. Mandou uma mensagem curta. Me deixe explicar. Nenhuma resposta. Mais tarde, enquanto estava sentado no pequeno quarto alugado, sentiu o telefone vibrar. Seu coração saltou, mas ao olhar a tela, viu que não era Elisa. Onde diabos você se meteu? A voz do diretor de sua empresa soou irritada. Você tem reuniões canceladas, acionistas furiosos e uma fortuna sendo desperdiçada. Ele passou a mão pelo rosto. Por semanas, ignorou aquele mundo. Agora, ele voltava a puxá-lo de volta. Eu não posso voltar agora. Não pode ou não quer? A pergunta ficou no ar. Pela primeira vez, não sabia a resposta. Naquela noite, ele foi até o parque onde costumava caminhar com Elisa. Sentou-se no banco, onde conversaram tantas vezes, e então, sem perceber, ouviu uma voz familiar atrás dele. Você nunca desistiu fácil, né? Ele virou-se rapidamente. Elisa estava lá, os braços cruzados, o olhar firme. Por que está aqui? Ela perguntou. Ele respirou fundo. Porque eu preciso que você saiba que nada do que aconteceu entre nós foi uma mentira. Ela hesitou. Mas você mentiu.
Eu menti sobre quem eu era, mas não sobre quem eu sou. Ela ficou em silêncio e ele percebeu que, pela primeira vez, desde que tudo desmoronou, tinha uma chance. Uma chance de provar que, mais do que tudo, queria ser verdadeiro com ela. Elisa não disse nada por um longo tempo. O silêncio entre eles era pesado, como se cada palavra não dita se acumulasse no ar. Ele finalmente quebrou a tensão. Eu nunca quis te machucar. Ela suspirou, cruzando os braços. Você entende como isso parece para mim? Eu confiava em você. Você era alguém real. Pelo menos eu achava que era. Ele assentiu, a dor visível em seu olhar. Eu sei, mas tudo o que vivi ao seu lado foi real. Você me fez enxergar coisas que eu nunca tinha percebido. Ela o observou, tentando decifrá-lo. Você poderia ter contado desde o começo. E você teria acreditado? Ela desviou o olhar. Não sei. Ele deu um passo à frente. Eu entendi algo que nunca vi antes. Passei a vida acreditando que dinheiro era a única coisa que importava. Mas aí eu te conheci e você me mostrou que há coisas que não podem ser compradas. Elisa fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, sua expressão estava menos dura. E o que você quer agora? Ele respirou fundo. Eu quero fazer algo que importe, algo real. Ela arqueou uma sobrancelha. E como pretende fazer isso? Ele hesitou por um instante, então tirou um envelope do bolso e entregou a ela. O que é isso? Uma bolsa de estudos. Para o curso que você queria. Sem pegadinhas, sem amarras. Você merece essa chance. Ela segurou o envelope, mas não o abriu. Isso não muda nada. Ele assentiu. Eu sei. Mas não é para mudar nada. É só para te ajudar. Ela olhou para ele incerta. Eu preciso pensar. Tudo bem, eu espero. Elisa deu um último olhar antes de se afastar e ele ficou ali, sentindo o coração bater descompassado. Talvez ela nunca o perdoasse. Mas pela primeira vez, ele não queria apenas consertar um erro. Queria fazer algo certo, independentemente do resultado. E isso já era uma mudança. O tempo passou devagar depois daquela conversa. Ele não pressionou Elisa, não tentou forçar nada, apenas esperou. Certo dia, enquanto caminhava perto da lanchonete, a viu sentada do lado de fora, olhando um papel dobrado entre os dedos. Seu coração disparou. Ela percebeu sua presença e levantou o olhar. Eu me inscrevi. Ele parou. No curso, ela assentiu. Não aceitei porque foi você quem pagou. Aceitei porque era o que eu queria. Ele sorriu, sentindo um alívio silencioso. Fico feliz por isso. Ela suspirou, hesitando antes de continuar. Eu pensei muito. Sobre tudo. Sobre nós. Ele prendeu a respiração. E acho que você realmente aprendeu alguma coisa. Ele soltou o ar devagar, tentando não demonstrar o quanto aquilo significava. Você me ensinou. Elisa sorriu de leve. Então, o que você vai fazer agora? Ele olhou ao redor, sentindo que aquele lugar, o trabalho simples, a rotina sem luxo, havia mudado algo dentro dele. Ainda não sei, mas sei que não quero voltar a ser quem eu era antes. Ela o analisou por um momento antes de estender a mão. Então, que tal começar com um café? Ele riu e aceitou o convite. E naquele instante, percebeu que não era sobre dinheiro, status ou sobre provar algo para alguém. Era sobre finalmente encontrar algo que dinheiro nenhum podia comprar, algo que ele não queria perder.